todas, bem-vindos à nossa casa. Eu sou Patrícia Loyola, sou diretora de gestão aqui na Comunitas. E é um prazer para a gente estar mais um encontro aqui, né? Esse espaço que recebe tantos debates, discussões, e é a casa onde a gente consegue reunir também a nossa rede. Então, fico feliz em ver vários rostos conhecidos, outros novos, para um tema que é um tema prioritário na agenda da Comunitas. Então, há anos a gente vem focando o nosso olhar para parcerias público-privadas de impacto social, e hoje a gente está lançando a terceira edição do Mapa da Contratualização. Esse é um projeto que iniciou em conjunto com a ENAP, né, a Escola Nacional de Administração Pública, tem a coordenação acadêmica desde a primeira edição do professor Fernando Schiller, que eu agradeço aqui a participação. Temos algumas pessoas da equipe de conteúdo, de pesquisa, Caio, e a equipe eu agradeço a participação, e a todo o time da Comunitas aí também, na figura da Daiane Reis, que é a nossa diretora de gestão e conhecimento, que também teve um importante papel e liderou a elaboração desse material que vocês estão recebendo hoje. Nosso objetivo aqui é dar destaque a melhores práticas que nós encontramos. Então, temos 13 práticas, segundo uma série de critérios que a gente identificou. Nosso objetivo é sempre olhar para a governança compartilhada e dentro da agenda da Comunitas de modernização da administração pública, onde que a gente encontra gatilhos de melhoria para parceria público-privada, olhando para impacto social. A gente sabe que nessa temática de PPPs há muito conteúdo sendo produzido, mas muitas vezes com um olhar de infraestrutura, de mercado, e aqui a gente sempre tem como agenda um impacto social. Então, a gente tem as temáticas de cultura, educação, saúde, a parte de turismo, parques, e até segurança pública, quando a gente olha para iluminação. Nosso objetivo ele é inspirar. Então, a Comunitas, a gente é uma organização da sociedade civil que inspira desenvolvimento de projetos pela governança compartilhada. A governança compartilhada é um dos nossos principais ativos. E esse é um projeto que respira isso, né? A Comunitas, além de desenvolver projetos em territórios, e hoje a gente está em 18 municípios e 9 estados, a gente também desenvolve e produz conhecimento inédito, né? Então, é um pouco com o nosso chapéu de think tank que a gente apresenta essa publicação. Na primeira, que a gente desenvolveu em parceria com a ENAP, a gente olhou com um foco especial para as capitais, para os estados, para todos os estados, capitais e governo federal, e fizemos aí um grande apanhado do que existia de forma territorialmente dividida, por regiões, né? Então, quem conhece o material desde a primeira edição, viu que a gente foi evoluindo, e nessa última edição a gente está focando temáticas. A gente escuta muito vocês, gestores públicos, e modela os nossos projetos de acordo com as demandas que são recebidas. E a gente sabe que quando a pessoa busca, ela busca, deixa eu entender como que é o modelo jurídico, qual é a atuação em relação a um equipamento de arte, ou a um hospital, ou uma unidade básica de saúde. Então, a gente foi aprimorando a maneira como a gente organiza o conteúdo para vocês com esse enfoque. Um outro ponto importante também, que a gente evoluiu desde a primeira edição para agora, é levar esse conteúdo de uma maneira mais digital. A gente sabe que o conteúdo ele acaba se perdendo no PDF, então a gente vem num esforço de digitalizar tudo isso, e também, desde a segunda edição, que é um guia prático, olhando para modelos de contratualização, que a gente disponibilizou um portal dinâmico de busca para facilitar, aí, então, inspirar e poder propagar as melhores práticas. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos os gestores, aos senhores e senhoras presentes aqui da nossa rede, pessoas que também vieram aí de outras cidades. A nossa ideia é inspirar e mostrar por todo o Brasil que existe à disposição. E aí eu queria convidar, então, o professor Fernando Schiller para contar um pouco desse processo aí pelo viés acadêmico e agradecer. Ficar sentado aqui, porque eu sou muito alto. Estou brincando eu e o Caio, então
ficar sentado fica mais... Mas vamos lá, é uma grande alegria estar aqui. Obrigado a Patrícia, a Daiane também, meus dois chefes aqui no Comunitas, por essa oportunidade, no fundo, né? O mapa da contratualização ele tem um foco muito claro, que é, nesse momento, quer dizer, mapear projetos de contratualização em sentido muito amplo, né? Nós, inclusive, insistimos nesse conceito, um conceito meio, às vezes, meio obscuro, né? O que é contratualização? A primeira coisa que me pergunto sempre, afinal de contas, o que é contratualização, né? Pode, tem vários nomes que se dá para isso. Parceria público-privada, a gente acaba confundindo um pouco com a lei das parcerias público-privadas, né? Então, tem vários nomes. Então, o conceito de contratualização, eu me lembro que o nosso professor Bresser Pereira, ele usou a expressão publicização por muito tempo, que é um termo que eu achava muito interessante, publicizar, não é? Mas publicizar também tem muito mais o foco em organizações da sociedade civil, né? A lei das OS, a lei Miroski. Então, como o mapa da contratualização, a ideia é exatamente trabalhar no sentido mais abrangente. O Brasil desenvolveu uma cesta de legislações muito interessante. Recentemente saiu um relatório do BID mostrando que o Brasil tem o melhor sistema, a melhor base regulatória para parcerias público-privadas da América Latina. Conseguimos ganhar do Chile, pelo menos numa coisa, brinquei até. E é a ideia que você tem a lei das PPPs, você tem a lei das concessões, você tem a lei das OS, Organizações Sociais, e recentemente, não tão 10 anos atrás, o Miroski, a lei 13019. Não é? Então, além disso, existem outras modalidades. Não é? Você pode fazer contratos, mas contratos de contratualização via contratação pública tradicional. Não é? Isso vem, acho que, em desuso, de certa maneira, e as legislações vêm evoluindo. O mapa foca especialmente em capitais de estados, capitais e governo federal. Então, são 54 governos que a gente monitora, não é? E analisando exatamente a evolução desse processo. Com o tempo, isso vai ampliar, etc. Essa terceira edição tem uma característica especial, porque nós estamos no ano eleitoral, então há a ideia de alguma maneira, ajudar na formulação de programas, no debate de política pública nas cidades. Não é? Então, a gente pensou junto com a equipe, que o Caio coordena, pensou o seguinte: que projetos atenderiam a certas características de replicabilidade, em especial, que pudessem ser utilizados em cidades brasileiras, para melhorar a qualidade do atendimento público para o cidadão. Não é? Os critérios que a gente usou são meio óbvios, assim, né? Mas eles são, às vezes, o óbvio é o mais importante nesse tema de política pública. Né? Primeiro, é isso, replicabilidade. Não adianta ter um projeto que é maravilhoso e tal, mas ele é tão específico que só numa cidade com aquelas características ele pode ser desenvolvido. Né? Então, vocês vão ver que esses 13 projetos que a gente destacou, eles têm essa característica de poder ser utilizados como modelo em muitas cidades. Né? Obviamente, aqui, a inovação, ou seja, tem algum elemento inovador. Né? A inovação sempre, tudo isso é um pouco subjetivo, sabe o que é inovador, o que não é, mas que produzem um diferencial. Uma das características que a gente vem observando nos processos de contratualização é que eles vão... É um processo de que eles vamos usar uma expressão aqui, eles vão se espalhando pela gestão pública, eles vão produzindo inovações em termos de áreas. Né? Você pode usar para a gestão, por exemplo, de um parque de cemitérios, por exemplo. Né? Você pode utilizar contratualização para a gestão do mobiliário urbano de maneira muito ampla. Você pode utilizar na área de moradia, habitação popular, infraestrutura urbana, habitação popular. Inclusive, foi muito palco do tema do nosso debate sobre segurança pública. O impacto que isso tem forte em segurança pública. Né? Cada vez mais pode utilizar na área de gestão de espaço, na área ambiental, parques, praças, etc. Né? De vários modelos. Área de tecnologia, por exemplo, nós temos aqui, lá em Recife, o Porto Digital, que é um caso clássico nessa direção. E N área de educação, por exemplo, que é uma área que vem atrasado. Se a gente pegar, por exemplo, saúde avançou muito, área ambiental avançou muito, resíduos sólidos vem avançando no país, toda a área de resíduos sólidos, educação menos. Dos nossos 13 exemplos aqui, nós temos 2 de educação,
em duas visões, dois âmbitos, duas estratégias diferentes, né? Como temos duas na área de cultura, que é uma área que também avançou muito no Brasil, né? Então, nós temos um projeto grande, que é a gestão de equipamentos culturais lá no Paraná, né? E temos um projeto mais focalizado, que é o Paço do Frevo, lá em Recife. Então, você pode usar tanto numa gestão macro como numa gestão mais especializada, processo de contratualização na área de cultura. Desses 13 projetos, para você ter uma ideia da diversidade disso, tem 11 áreas, a gente pode pegar 11 áreas que estão contempladas aqui, né? Então, por exemplo, hoje você tem um envelhecimento da população, né? Então, esse é um fato novo, fato não é propriamente novo, mas digamos assim, é um grande tema do nosso momento, né? Então, nós temos aqui exatamente um projeto que lida com terceira idade, que lida com temas que envolvem saúde, que envolve aspecto psíquico, que envolve temas até ligados à solidão na terceira idade, um certo abandono potencial, evitar que o idoso tenha que ir para a rede de acolhimento, por exemplo. Então, a contratualização ela é um instrumento extremamente útil exatamente para pensar este tipo de inovação. Eu me lembro quando eu estudei em Nova York um tempo e conheci lá uma ONG que exatamente fazia isso. Ela, digamos assim, recrutava voluntários para fazerem simplesmente visitas a pessoas idosas que moravam sozinhas, que é muito comum em Nova York, exatamente para pessoas que acabavam depressivas, não tomavam os remédios adequadamente, etc., um declínio de saúde, ou às vezes até coisas piores, né? Então, quer dizer, isso é feito hoje no Brasil via um projeto de contratualização. Por que isso não pode ser feito em muitos municípios brasileiros? Onde você vai desafogar o sistema de saúde, você vai melhorar a qualidade de vida a um custo relativamente mais baixo, né? E aqui um dos critérios que a gente usa é exatamente o critério de economicidade, né? Outro critério importante é impacto, obviamente. Muitos desses projetos são novos, então a gente teve o tempo inteiro nas reuniões da equipe a discussão bom, como é que a gente avalia impacto, né? Então, para avaliar impacto, você precisa de tempo, né? Você precisa mensurar, você precisa ter os indicadores bem definidos, etc. Em muitos desses projetos, nós não tínhamos essa condição. Então, está registrado ali. São projetos mais jovens, que têm 1, 2, 3, 4, 5 anos de execução. Ainda um pouco prematuro, você vai ter uma análise, ainda mais uma análise conclusiva de resultados. Mas, pelos indicativos, pelo preenchimento dos demais critérios, vale a pena colocar, né? Então, a gente corre um pouco esse risco, certo? E, por último, um conceito que é muito importante para quem lida com contratualização, que é o conceito da accountability, né? Quem responde para quem? Como é feito o contrato? Estava conversando agora até com o meu colega da Bahia, o Claudemir. Isso, Claudemir me dizia assim, e ele me usou uma expressão, depois eu vou botar o Claudemir na roda aqui um pouco, e ele dirige projetos muito importantes na Bahia e na área da educação em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, e é quem responde para quem, né? Quem assume essa responsabilidade. Ele me usou uma expressão, a modelagem, né, do edital e do contrato é muito importante. Aquilo que é de fato contratado, ou seja, como se faz a alocação de risco, como se faz a alocação de responsabilidades, como se produz a governança desses processos, né? O detalhe, o diabo mora no detalhe. Contratualização é isso, né? Está aqui minha professora Evelyn, a gente conversa no nosso grupo de vez em quando lá na internet, né? E assim, às vezes o modelo não resolve o problema, mas o detalhe de como é feita a regulação do modelo pode produzir um resultado muito bom ou um resultado muito ruim, né? Às vezes a gente tem esse fetiche do modelo, né? Então migra para PPP que resolve. Não necessariamente. Como é que foi feita a modelagem, etc. Migra para a OS que resolve. Não necessariamente, né? Foi bem escolhida a organização, tem critérios adequados, o contrato foi bem feito, etc, etc. A remuneração é adequada, porque também às vezes você faz um contrato de gestão, a remuneração não é adequada, você espera que se produza um milagre lá na ponta, né? Então, assim, todos esses detalhes. E mais importante, no mapa, como a gente trabalha com diversos modelos jurídicos, a comparar qual o modelo que se adequa mais a cada situação. Você tem um parque como o do Ibirapuera para fazer a gestão. Será melhor uma PPP? Será melhor uma OS? Poderia ser uma OS, como é o Central Park em Nova York, mas a prefeitura optou por uma concessão. Tem razões para isso. Em alguns casos se adequa mais ao conceito de concessão, em outros um conceito de PPP, em outros ainda o conceito Miroski ou
Lei das Organizações Sociais. Então, um pouco essa comparação também, esses exemplos nos ajudam a pensar. O mapa, de uma maneira geral, nos ajuda a pensar. E, por último, acho que o texto ficou muito bom. Aqui eu também cumprimento a equipe do CAI. A gente conversou muito sobre isso, no sentido de ter uma linguagem mais didática. Então, isso aqui não são papers, eu diria assim, eu sou professor lá no INSPER, talvez tenham mais professores aqui, não necessariamente isso aqui é um paper acadêmico, não é um paper acadêmico. Não é? Talvez possa até ser utilizado numa graduação em política pública, mas isso aqui é feito para o gestor, ou seja, para alguém que vai ter um primeiro contato com o case e, a partir desse primeiro contato, vai buscar mais informação. Inclusive, tem aqui as indicações onde estão os contratos, etc. Então, a pessoa pode, a partir dali, se especializar, aprofundar a sua análise. Esse é um pouco o espírito. Então, um texto fluido, um texto relativamente curto para cada caso, não é um caso extenso. Quem está acostumado com paper acadêmico, você pega um paper de, sei lá, 25 páginas, com uma linguagem muito técnica, cheio de números, tabelas, indicadores, etc. É muito difícil até você entender exatamente, ainda mais um gestor que não tem o preparo acadêmico. Não é? Então, é isso. Eu acho que foi um trabalho muito exitoso. Queria, de novo, cumprimentar a Daiane, que realmente comandou todo o processo, e a Patrícia, do Communities, a Regina, que é a presidente do Communities, e toda a equipe que participou desse processo ativamente. Tá? E outros que eu não citei aqui, mas vamos lá. Podemos para a primeira mesa, Daiane? Pode ser? Tu queres comandar aqui? Não, Tá, pode. tá bem. Eu vou, então, convidar a primeira mesa. Deixa eu só pegar aqui o... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou trocar aqui. Ah, tá aqui. Desculpa, que eu tenho aqui o roteiro. Eu estou de... Tá bom. Vai aparecer aqui ou eu faço mesmo? Pode chamar, acho que o primeiro Gabriel. Tá bem. Então, chamar todos aqui? Ah, bom, enfim. Tá bom. Do jeito que a gente combinou mesmo. Mas é assim que é bom. Na verdade, agora é uma apresentação de alguns dos selecionados. Tá ótimo. Então, pode ser. O primeiro que a gente quer convidar aqui para subir ao palco para fazer uma apresentação pela Recife, o Gabriel. Gabriel é secretário executivo de esportes e ele vem representando as academias de Recife, que foi o case que a gente selecionou como um case inovador. Super bem-vindo. Acho que a gente pode deixar o Gabriel apresentar se tem um pouquinho de tempo. Tá. Boa tarde. Tudo bem. Deixa eu só propor uma coisa aqui. A Daiane que é chefe, tá? Só estou de intrometido aqui. Nessa mesa a gente vai ter o Gabriel mais 2 convidados. Vai um por um? Então tá, Gabriel, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Gabriel Perruzzi. Estou como secretário executivo de Fomento ao Esporte lá de Recife e sou responsável por um dos contratos que foi mencionado aqui, que é o contrato de gestão como AS, que gerencia as academias de Recife. A Academia Recife é o maior programa de academias ao ar livre do país e conta, de fato, não só com academias, não é um autosserviço de exercício físico, conta, de fato, com gestão, professores, nutricionistas, estagiários, aulas coletivas, tudo que você possa imaginar que existe numa academia privada. Há também nas academias públicas de Recife, a gente tem quase 90 mil pessoas inscritas no programa, das quais no último ano a gente atendeu pelo menos 50 mil pessoas diferentes, pelo menos uma vez. E o problema maior que a gente tenta resolver é um dos maiores problemas de saúde pública de ordem mundial, que é a ausência de movimento na população. Então, a maior causa de morte do mundo hoje são doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, câncer, doença coronariana, hipertensão, obesidade. No Brasil, essas doenças são responsáveis por 74% das mortes, quase 3/4. E uma das causas principais e diretas é a ausência de movimento, é o sedentarismo, e a gente precisa enfrentar isso de alguma maneira. Então, quando a gente olha para os fóruns de saúde pública mundial, a gente vê uma preocupação muito grande com as doenças crônicas não transmissíveis, mas a gente vê pouco plano de ação no que diz respeito ao estímulo à prática do exercício físico. E as academias de Recife, hoje a gente tem 28 academias espalhadas, descentralizadas, de fato são um sucesso, tudo só funciona mediante agendamento e check-in. Então a gente tem o aplicativo municipal da cidade,
todo mundo para treinar todos os dias, precisa agendar seu treinamento e o professor confirma se você foi ou se você não foi. Isso nos dá a possibilidade para a gente cruzar dados e entender que quem está frequentando pode estar diminuindo seu curso, seu gasto com a saúde. Isso também faz com que a gente identifique as personas e o nosso público-alvo. Então, no início da gestão do prefeito João Campos, no dia 1 de janeiro de 2021, quando a gente entrou lá, a gente tinha 64% do público dessas academias que já existiam, sendo homens de 18 a 29 anos, mas quem mais consome SUS no país da gente são mulheres pretas e pardas, acima de 30 anos, são homens acima de 60, é como se o homem passasse a vida toda sem se cuidar e desse um prejuízo muito grande ao SUS quando ele atingiu os 60 anos, e a gente precisava mudar o perfil de público, e hoje a gente conseguiu fazer isso, e a gente só conseguiu fazer isso porque a gente tem um contrato de gestão que nos permite ter agilidade na tomada de decisão, agilidade na mudança de direção. Então, estou dando esse exemplo prático da mudança de público, que a gente teve. Hoje tem 55% do público feminino, e a gente conseguiu isso através de aulas coletivas. A única modalidade que a gente tem mais homens do que mulheres é a musculação, e por ter um contrato de gestão bem feito e que me possibilita colocar professores, mudar a metodologia, incluir aulas, tirar aulas, colocar nutricionistas, a gente conseguiu apostar muito em aulas coletivas, e isso fez com que a gente mudasse o perfil de público, e a gente vai colher lá na frente com a economia, com a saúde pública, com a saúde corretiva, porque a cada $1 investido em saúde preventiva, a gente tem uma economia de 4 a 6 dólares em saúde corretiva, o payback disso se dá de 6 a 8 anos. Então a gente está plantando agora com boas práticas de gestão para colher lá na frente. Eu estou falando aqui rápido e sem parar, mas se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser levantar a mão, pode ficar à vontade aí para perguntar alguma coisa. A gente se baliza, o contrato ele é elaborado com metas. Então, por exemplo, eu falei sobre os idosos aqui, a gente tem metas de eventos mensais, são 3 eventos mensais voltados para idosos. Então, isso fez com que a gente triplicasse o número de idosos de 2021 para cá no programa. Você falou agora sobre o envelhecimento da população, a gente se preocupa com isso também. A gente tem 15 metas nesse contrato de gestão. Não vou me ater a elas, mas a gente consegue balizar e ter as rédeas desse contrato. O nosso critério, um dos critérios da gente de avaliação é o Vigitel, a Vigilância Telefônica do Ministério da Saúde, que mede o número de ativos por capital. No início da gestão Recife, tinha 35,6%, de acordo com o Vigitel, de adultos ativos na cidade. Hoje a gente tem 40,5%. Nesses 3 anos, mais ou menos, foram quase 5% de crescimento. É um crescimento super significativo. Envolve as academias de Recife, naturalmente, tem a ver com isso. Isso prova que a gente está no caminho certo, colhendo resultados efetivos. E esse modelo, sim, ele é replicável. A gente tem recebido várias prefeituras, vários governos de alguns estados vindo até Recife para entender o que a gente está fazendo na área esportiva, principalmente nesse contrato das academias de Recife, nesse programa. E o fato de a gente ter um programa muito atrelado à tecnologia nos possibilitou criar uma inovação muito grande, que é o Capiba. O Capiba é a primeira moeda social lastreada para uma prefeitura de fato. Os usuários vão treinar nas academias, eles ganham os Capibas, que são moedas sociais. Com esses Capibas, eles podem trocar por prêmios reais dentro do marketplace, do aplicativo da prefeitura. Então, o usuário ele pode carregar o cartão de ônibus dele, ele pode trocar por vale compras em supermercados, grandes redes de supermercados. Com exercício, ele pode ganhar voucher de Uber, 99 táxi, essas bicicletas compartilhadas, acesso a shows, teatro e tudo mais. Então, hoje, o suor do usuário da Academia de Recife, por a gente trabalhar com identificação da persona, ele também gera um benefício real para o usuário, e a gente tem esperança de que essa sementinha que a gente plantou agora, a gente venha colher lá na frente, se a política não for descontinuada. Lembrando que um risco de políticas públicas no Brasil é a descontinuidade, quando não é projeto de lei ainda. Então, se isso não for descontinuado, a gente tem grande chance de colher bons frutos, e mais do que a gente já está colhendo agora lá na frente. Então, acho que é isso. Fique à vontade.
Pergunta rápida aqui, eu acho que sempre é interessante, né? Fontes de recursos do projeto, ele é 100% da prefeitura, ou vocês têm, por exemplo, parcerias na área de mídia, publicidade, ou algum tipo de cobrança, ou parceria, eventos, etc., no programa? Ou, tu falaste que você tem essa moeda social, eventualmente parcerias com empresas, etc. Então, a entidade parceira, ela tem alguma responsabilidade nisso, ou algum grau de liberdade para buscar recursos paralelamente ao que o contrato de gestão aporta, ou é 100% prefeitura? O contrato é custeado 100% pela prefeitura, e as empresas que aportam, seja com o que for, com esses valores para estarem no marketplace, eles têm um retorno da exposição de marca. Então, por exemplo, uma grande rede de supermercados que disponibiliza lá vouchers de R$50 de vale-compras, quando o usuário treina, se exercita, ganha seus capidas e vai no supermercado dele trocar, ele não vai consumir apenas R$50, ele consome 50, 100, 120, então acaba sendo um ponto de, enfim, é uma atração de clientes por marketing, exposição das marcas. Então a prefeitura não gasta nada com essas marcas, e essas marcas colocam os valores que eles acham por bem. Então essa parte não há custo para a gente, mas toda a parte do contrato é 100% custeada pela prefeitura, seja a parte de equipamentos, que não tem a ver com esse contrato com a OS que a gente está falando aqui é só contrato de gestão, é só pessoal. Então a gente possui professores, nutricionistas, estagiários, coordenadores pedagógicos, coordenadores metodológicos, a gente possui agentes sociais, enfim, esse contrato gerencia isso. Tem um outro contrato que é a parte de equipamentos, inclusive a gente escreveu esse segundo contrato agora, que não tem a ver com esse contrato de gestão, na lei de incentivo ao esporte, para tentar reduzir custo, captar um pouquinho e ou expandir o programa ou reduzir aquilo que a gente já gasta. Mas esse contrato que a gente está falando agora é 100% custeado pela prefeitura. E se alguém perguntar quanto custa isso, tem um número mágico que eu sempre gosto de falar, que é o seguinte: tudo aquilo que a gente gastou em 2023, se eu dividir pelos quase 50 mil usuários que foram pelo menos uma vez nas academias, e dividir por 12 meses, como se cada usuário tivesse feito um plano anual de academia convencional, o custo por mês por usuário diferente que frequentou pelo menos uma vez, ele gira em torno de R$17. Então, se você achar uma academia privada que custe R$17, é difícil achar. Então, o contrato também é exitoso financeiramente por tudo aquilo que a gente propõe, e o programa funciona de 5h30 da manhã até as 9h30 da manhã. Depois ele funciona de 5 da tarde até as 21 horas, de segunda a sexta. Nos sábados funciona de 6 às 10 da manhã. Então são blocos de 4 horas funcionando, e isso nos permite ter uma gestão muito vasta, positiva, e principal de se trabalhar com o contrato de gestão dentro do serviço público, a possibilidade de mudança de direção e tomar decisão assertiva de maneira rápida. Se eu fosse operar com o meu corpo de professores que eu tenho na Secretaria de Esportes, dificilmente eu conseguiria os resultados que eu estou falando para vocês aqui hoje. Então o contrato de gestão é muito exitoso porque nos dá a possibilidade de agilidade, celeridade e tomada de decisão assertiva. Obrigado. Por nada. Alguém quer ter alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, gente? Várias. O Gabriel vai ficar aqui com a gente, pode ficar tranquilo. Bom, acho que só chamar mais um caso reconhecido pela publicação. É uma concessão, o Mercado de Santo Amaro. É o Jorge Gustavo Rodrigues. Ele é coordenador do monitoramento e avaliação de parcerias de São Paulo. E o Mercado de Santo Amaro foi reconhecido como um grande projeto em replicabilidade e resultados. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer, agradeço a Comunitas pela oportunidade para representar a Secretaria de Governo Municipal, a pessoa da Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias do município de São Paulo. Bom, falar um pouco sobre o mercado. Prometo que a apresentação é curta, ela só tem 98 slides. Mas... Por favor. O Mercado de Santo Amaro é composto, então, da fachada, hoje, atualmente, a fachada, o memorial, restaurantes, o espaço kits, as lojas e o espaço de convivência. Mas para chegar nesse, que é o resultado atual, houve um árduo caminho para se percorrer.
É uma modalidade simples de concessão, né? Um prazo de 25 anos. Foi assinado no dia 29 de agosto de 2019. Consiste na concessão de serviços de recuperação, reforma, requalificação, operação, manutenção e exploração do mercado de Santo Amaro. Poder concedente por parte do município de São Paulo é a agência reguladora do município, a SP Regula. O valor inicial do contrato de 79 milhões, 80 milhões aproximadamente. Investimento previsto de 21 milhões e 300. Investimento realizado da ordem de 35 milhões até outubro de 2023. E os benefícios econômicos totais na ordem de 62,6 milhões. E o contrato ele consiste na concessão da recuperação, reforma, porque aconteceu uma questão com o mercado e por isso que ele fez parte do Plano Municipal de Desestatização. Por favor. O mercado, em setembro de 2017, ele sofreu um incêndio que comprometeu basicamente a estrutura toda do espaço, né? Foram cerca de 70% das lojas perdidas e comprometeu por completo a estrutura física do mercado. Aí, em face do tempo de execução da obra, da capacidade orçamentária do município naquele momento e suas restrições, optou-se por partir de uma concessão comum. E o projeto dessa concessão surge da necessidade imediata de reconstrução daquele espaço, certo? E a retomada plena das atividades comerciais que ali eram executadas. Aqui uma breve cronologia dos fatos, né? Houve um incêndio em setembro de 2017. Em fevereiro de 2018, a consulta pública, certo? Em janeiro de 2019, publicou-se o edital. Em 29 de agosto, aqui eu peço perdão, está 20, mas em 29 de agosto, a assinatura do contrato. Cerca de quase um mês depois, emitiu-se a ordem de início. Em dezembro de 2022, a aceitação definitiva da obra. E a reinauguração em dezembro de 2022 e a operação prevista até 2044. Quais foram as principais melhorias com a concessão? Primeiro, a recuperação completa do mercado pós-incêndio, certo? Adequação da infraestrutura, ampliação do espaço, reforma dos banheiros, escadas e rampas de acesso e melhorar toda a logística e fluidez do movimento dentro do espaço, incentivo à economia local, certo? E o fortalecimento da produção independente, melhorar a qualidade dos serviços que eram prestados no espaço, transformando o mercado num novo polo gastronômico, num centro cultural, turístico e de entretenimento da cidade, não só da região, da zona sul de São Paulo, mas sim da cidade como um todo. Retomar de maneira plena as atividades econômicas que ali eram exercidas, na medida das possibilidades, oferecer shows, eventos e programação cultural, tá? E a realocação dos antigos permissionários, que foram integralmente prejudicados em face do incêndio, mas respeitando o prazo de aluguel e a vigência do prazo dos contratos que eles já tinham com a prefeitura, estabelecendo um mínimo de validade definidos pelo contrato. Um breve antes e depois de como ficou o pós-incêndio e como está hoje, certo? Como ficou a fachada, como ficou o pátio central, certo? Quais foram os impactos positivos dessa concessão? Primeiro, acessibilidade. Tá? Foram obras realizadas para permitir a plena acessibilidade, certo? Por parte da população paulistana. Investiu-se em novos sistemas de gestão, em tecnologia, em monitoramento e segurança dos mercados foram automatizados. Há uma preocupação também com a sustentabilidade, porque foram adotadas práticas sustentáveis a fim de promover uma eficiência energética, um melhor uso dos recursos e uma economia da água, e uma sensação maior de acolhimento não só para a comunidade, mas também de todo frequentador que decide procurar o mercado de Santo Amaro, até com uma forma de ver como era o mercado de Santo Amaro hoje. Tá? Em termos de benefícios econômicos, investiu-se até dezembro de 2022 35 milhões, um superávit de 13,7 milhões, tá? E até outubro de 2023, esse valor ainda está um pouco desatualizado, a gente está apurando o restante, mas foram pagos de outorgas, ou seja, em prol da municipalidade, 3,3 milhões e meio aproximadamente de outorgas fixas e variáveis. Tá. São 640 empregos gerados, dos quais 385 são empregos diretos, 255 são empregos indiretos. Antes da concessão eram 25 locatários, esse número subiu para 65 após a concessão, certo?
existe uma frequência mensal estabilizada da ordem de 83 mil pessoas por mês. E aqui um breve relato dos eventos que são previstos pela concessionária para serem realizados dentro do mercado. Existe também uma preocupação que foi prevista na modelagem e que vai um pouco ao encontro do que nós estamos falando no caso de hoje, da percepção que o usuário tem do espaço do mercado de Santo Amaro pós-concessão. Então, a avaliação que o usuário faz dos serviços que ali são prestados, não somente no cotidiano, mas em termos da infraestrutura, isso também é avaliado e também impacta no valor da outorga mensal que o concessionário também efetua. Certo? Brevemente falando, esse é o mercado de Santo Amaro, certo? Agradeço a oportunidade e fico à disposição. Só para você ter uma questão aqui, eu faço só uma rapidinha aqui que eu acho importante, assim, a remuneração da prefeitura vis-à-vis o, quer dizer, ela foi uma outorga, um valor de outorga, mais que tu falasse, se referisse a uma outorga mensal, né? Ela é variável aqui. Quais são os critérios? Na realidade, ela varia em função do faturamento que a concessionária ofere a cada período, mas também impacta nessa outorga um sistema de mensuração de desempenho que quanto melhor for a avaliação, menos diminui o valor da outorga. Quanto pior fica, maior aumenta. Ou seja, tem uma parcela ali que é X, que a remuneração é variável, sim, de acordo com o desempenho. Tá? Sim. Que é uma... Excelente, olha, excelente. Convido a todos para ir lá visitar. Eu fui lá antes da... O espaço em si, ele já era uma referência na zona sul de São Paulo, né, porque ele era o único mercado público. A cidade tem alguns mercados públicos espalhados, né, e também foram concedidos no âmbito do Plano Municipal de Desestatização o mercado central, o Mercadão Central, né, o Mercado Cantareira, o mercado imediatamente em frente ao Mercado da Cantareira, que é o Mercado Gil Quinzo, e o Mercado de Santo Amaro, por força do incêndio que o acometeu naquele momento. Mas a concessão, ela trouxe esses ganhos para o município, porque do contrário, talvez essas reformas e esses reparos e esse restauro que foi feito até o momento, talvez levasse um pouco mais de tempo se ficasse efetivamente 100% na iniciativa pública. Deixa eu só para uma última pergunta minha. Tem a famosa questão, né, das resistências. Houve alguma resistência no processo? Quando vocês anunciaram, vamos fazer a concessão, fizeram audiência pública, etc., teve gente dizendo assim, não pode, vai privatizar o negócio, ou permissionários. Teve essa discussão ou não? Teve porque havia o temor, não só da região no entorno, mas de uma maneira geral, de que aquilo fosse virar um novo shopping center. Era esse o temor daquele momento, e de que os então permissionários do espaço iriam ser prejudicados, porque isso ia aumentar o valor do aluguel, ia diminuir o perfil do usuário, isso ia encarecer os produtos, ia trazer outros permissionários que não aqueles com os quais o entorno está habituado. Mas não é essa uma realidade no momento. Claro, a modernização que foi feita no espaço torna o espaço mais atrativo para outros tipos de serviços, na realidade. Mas o core dele, a ideia de ele continuar sendo o mercado municipal da maneira como ele era prestado antes da tragédia do incêndio, essa permanece. Claro, hoje em dia em breve vai existir a possibilidade do mercado, e não somente o mercado de Santo Amaro, mas os demais mercados sobre concessão, de trazer serviços para dentro dos espaços, né? Mas serviços que contribuam para aumentar a frequência, o fluxo de pessoas que lá frequentam, por exemplo. Chutando muito assim, porque ele não é uma realidade, farmácia, por exemplo. Isso é uma coisa que tem hoje no mercado de Santo Amaro, mas eventualmente isso poderia trazer mais gente. Mas isso é só uma mera especulação. Mas
existe uma possibilidade futura disso acontecer. Mas o mercado, hoje em dia, ele mantém a mesma ideia original que norteava o funcionamento do mercado de Santo Amaro pré-incêndio. Excelente, uma questão aqui. Foi. Teve um momento de consulta pública que durou um certo tempo considerável, até por necessidade, é uma função, e nunca se pensou em fazer de outra maneira. Eu acho que houve um incêndio no momento, obviamente foi uma fatalidade, mas utilizou-se aquele momento para auscultar a população durante o processo de consulta pública, para ver como é que ela entendia que o mercado poderia organicamente se envolver mais com a coletividade que o cerca e de que maneira aquilo poderia contribuir com o que estava ali, sem, evidentemente, prejudicar os permissionários que lá estavam. Até porque quando se pensa em termos de mercado na cidade de São Paulo, você pensa no Mercadão, que é na região da Cantareira. Mas era preciso investir nesses demais mercados que fazem parte da administração pública e que estavam ali em Santo Amaro, que é uma referência para o distrito. Certo? Então, a opinião da população, a opinião da sociedade civil nesse momento foi importante para entender como é que a modelagem poderia se adaptar na medida das possibilidades para trazer uma modelagem que fosse atraente para a iniciativa privada, mas que também preservasse o caráter público, a função pública daquele espaço. Excelente, olha, daria pano para manga aqui, olha, um belíssimo exemplo, super replicável na minha visão. Acho que quase todas as cidades têm algum tipo de próprio que pode ter uma conversão como essa, né? E então, por isso está no nosso destaque aqui. Então a gente logo identificou ali realmente um projeto super inovador e super replicável. Então, parabéns, obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Fico à disposição. Obrigado. Bom, vamos para o nosso terceiro exemplo, então. O projeto Lumiar. A gente vai ter a apresentação da Maria Cláudia Bombassaro, que é assessora jurídica da Secretaria de Educação de Porto Alegre. A Maria Cláudia, ela vai entrar online, ela está online aqui com a gente. Ela vai apresentar o projeto Lumiar, que é um termo de colaboração e fomento, e vem com esse destaque de replicabilidade e inovação. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Obrigada com muitas pelo convite. O Fernando Revelo, mesmo que distante, meu conterrâneo. Então, eu vou compartilhar com vocês o projeto, né, educacional desenvolvido aqui em Porto Alegre. O projeto que eu quero compartilhar com vocês, é um acordo de cooperação técnica entre Secretaria de Educação e Instituto Lumiar, para desenvolver a metodologia Lumiar, que é considerada uma das escolas mais inovadoras do mundo, nas escolas públicas da cidade de Porto Alegre. Então, nós temos em Porto Alegre uma realidade um tanto diferenciada em termos de educação, porque temos professores muito bem formados, contrapondo o que se fala em educação, né, no nosso país, que a grande questão é o professor é mal formado ou mal remunerado. Então, em Porto Alegre tem um diferencial, que são professores bem formados, bem remunerados, mas o nosso aluno não aprende. Então, quando a gente assume a gestão lá em 2017, esse era o grande desafio, era entender a política pública educacional numa perspectiva de sistema, o que foi bem difícil, porque se costuma entender que a política pública, a educação, ela tem que ser estritamente pública, e nós pensamos na perspectiva de um ecossistema que tem uma competição virtuosa para poder avançar e gerar qualidade no próprio sistema. Com base nisso, nós fomos atrás de meios e de parceiros
que pudessem nos ajudar a qualificar o processo educacional. Já vista que nossos professores tinham competência técnica, bem remunerados, mas a ensinagem era um problema. Então, a gente encontra, né, o Instituto Lumiar, na época eu era diretora pedagógica da Secretaria de Educação, e o Instituto Lumiar vinha fazendo um trabalho muito legal em São Paulo, numa escola privada, que é a escola deles, a Escola Lumiar, e também vinha fazendo um trabalho no interior de São Paulo e muito reconhecido nos Estados Unidos, na Europa, com as escolas franqueadas. Quando nos aproximamos do Instituto Lumiar, nós desenvolvemos 2 projetos com eles. Um termo de fomento numa escola comunitária, vinculada à prefeitura por meio de um termo de parceria e vinculada também por meio desse termo de fomento, que era implementar a metodologia Lumiar numa escola de ensino fundamental. E, atrelado a isso, fizemos um outro projeto direto com o Instituto Lumiar, que é esse acordo de cooperação técnica para implementar a metodologia Lumiar nas escolas municipais. Quais eram os maiores desafios que a gente enfrentou para poder implementar esse projeto? O grande desafio era a visão que se tem de que escola boa é só a escola estritamente pública. Se faz parceria com outro, não é bom, não é reconhecido. Então, partindo da própria metodologia Lumiar, de participação, de escuta das comunidades, nós fomos escutar os gestores das escolas para tentar implementar e ver quem tinha vontade de aderir ao projeto. E o corporativismo foi, pouco a pouco, nos dizendo não queremos, não queremos. A gente narrava a metodologia, as pessoas gostavam, se encantavam, se apaixonavam pela metodologia, mas tinha uma alta resistência ao que vinha do governo e ao que vinha juntando o setor público com o setor privado. Traziam que era uma ideia neoliberal, que não era legal, que não era bacana, que a gente ia colocar dentro das escolas os empresários e que isso não ia ser bom para a educação. E aí nós tivemos que fazer uma nova estratégia, que era, né, chamar pontualmente escolas de educação infantil, trabalhando na perspectiva de que as escolas das crianças pequenas são mais flexíveis, não são tão corporativistas e aderem mais a projetos inovadores. E acertamos. Foi por aí o caminho de entrada para implementar a metodologia. Então, nós assinamos em outubro de 2019, depois de 6 meses tramitando juridicamente o termo, afinando e amarrando os pontos para que pudesse ser implementada a metodologia, assinamos o acordo de cooperação com o Instituto Lumiar e começamos a implementar em 4 escolas municipais de educação infantil a metodologia Lumiar, com uma forte carga de capacitação inicial aos professores, esses super bem formados, e, para nossa surpresa, eles desconheciam questões metodológicas básicas, né? Então, a gente fez uma carga inicial de formação, capacitou todas as equipes técnicas das 4 escolas e começamos a colocar em prática a metodologia nas escolas das crianças pequenas. Em seguida que a coisa ganhou um pouco de caldo, encorpou, veio a pandemia. E aí nós não tínhamos as escolas funcionando, mas sabíamos que tínhamos uma defasagem de conceitos básicos da pedagogia, e aí enfrentamos a problemática de que hoje os professores têm uma formação superior, mas não têm consistência na sua formação. Então, nós traçamos uma estratégia que era pegar esses professores que estavam em casa por conta da pandemia, escolas fechadas, e aumentamos a carga de formação, dando a eles 40 horas de formação extra via Zoom, semanal, para que eles pudessem ter os conceitos básicos desenvolvidos e, quando do retorno das crianças, implementar a metodologia, corrigindo aqui os erros que podiam acontecer por falta de algumas competências. Feito isso, as escolas voltaram e colocaram em prática, então, o que foi desenvolvido, e foi super bacana de ver a transformação dos espaços das escolas, desde a materialidade até a forma de pensar
as questões de encaminhamento com as crianças, as próprias sentenças, a forma de se dirigir às crianças, de acolher as suas questões e desenvolver um pensamento mais apurado e capaz de provocar insights e desenvolver um pensamento mais crítico, desde as crianças bem pequenas, tá? Quais foram os desafios em relação a né, essa implementação? A gente foi super bem sucedido em relação à comunidade, que conseguiu acolher o projeto. No início não queria, mas à medida em que a gente foi desenvolvendo, que foi conquistando a equipe das escolas, e as equipes das escolas foram desenvolvendo o trabalho com as crianças, e as famílias foram percebendo as mudanças, eles mesmos deram sequência no projeto, né? A ponto que, com a mudança da gestão em 2021, mudou a gestão, mudou o governo, mudou toda a equipe de secretaria, e o projeto se sustentou por força da comunidade local, porque a secretaria perdeu as lideranças que davam sequência ao projeto, e ele se sustentou no 21, 22 e 23 por conta do desejo das comunidades que lá no início não queriam. Então, isso é bacana de ver, porque capilarizou, e as próprias comunidades sustentaram o projeto. E aqui, apontando o desafio em relação a implementar projetos assim, um grande risco foi a mudança de gestão. Por mais que a gente tenha amarrado juridicamente o acordo de cooperação, formalmente assinado, com metas, com acompanhamento, com avaliação, tinha uma fragilidade que era a nova equipe de secretaria não assumir o projeto como seu e deixar ele navegando a depender, né, de quem estava na ponta. Então, isso aconteceu e o sucesso foi que quem estava na ponta realmente sustentou o projeto, né? Um outro risco é a necessidade de mudança de mentalidade, de cultura local, né? Acho que esse é um ponto muito importante quando se quer mudar alguma coisa em educação. Então, a gente não muda isso da noite para o dia, 4 anos é pouco para mudar, apesar da gente ter visto que nos 4 anos se conseguiu, nessas 4 escolas, implementar uma nova abordagem metodológica que provocou uma mudança, né, no trabalho e na qualidade desenvolvida. Se a gente comparar hoje essas 4 escolas com as demais escolas do sistema, que não são tantas, né, mas que existem, há uma diferença substancial no modo como se encaminha a organização dos espaços, das escolas, conversas com as comunidades, o trabalho pedagógico desenvolvido com as crianças, né? Outro ponto que foi um entrave, e aí no todo que foi desenvolvido, que Porto Alegre ela não fez só esse tipo de parceria, a gente desenvolveu em todo o trabalho educacional realizado na política educacional, diversas parcerias, fizemos diversos termos de fomento para implementar escolas de educação básica, termos de fomento para implementar contraturno, termo de parceria para implementar espaços de educação infantil, oferta de serviços educacionais para crianças de 0 a 5 anos. Então, a Lei 13.019 foi o grande meio para a gente conseguir organizar esse ecossistema e gerar um círculo virtuoso de qualificação do processo, não só calcando a política educacional em escolas próprias, né? Migrando aquele velho termo de convênio que se tinha pela 8666 para os termos de parceria com a 13.019. Então, um ponto a destacar aqui, né, é que a sociedade civil precisa se organizar mais para conseguir apresentar projetos. A gente precisou fomentar muito a sociedade, ajudar a pensar, conversar com as lideranças locais, para que elas pudessem enxergar as possibilidades de se fazer parceria com o setor público, né? Então, penso que depois de tanto tempo, assim, a gente começou isso em 2018, se tem hoje, né, uma possibilidade maior, mas ainda se vê dificuldades em relação à sociedade poder entender o que é a necessidade do poder público, como é que ela pode trazer projetos, como é que ela pode implementar, como é que ela pode ajudar a pensar, né? Pontos positivos que a gente percebeu em todo esse processo, né? Não só nesse acordo de cooperação técnica, que não tinha custo nenhum para a Prefeitura de Porto Alegre. Ele foi um acordo entre o Instituto Lumiar
e a Secretaria de Educação, sendo que o Instituto Lumiar buscou um parceiro local para custear o deslocamento das equipes técnicas de São Paulo para Porto Alegre e uma equipe técnica local aqui que pudesse estar fazendo acompanhamento semanal da implementação do projeto nas escolas. Então, um ponto positivo foi isso, porque quando se apresenta um projeto robusto, como o do Instituto Lumiar, com, né, uma qualidade técnica já validada, a sociedade se organiza e quer participar. Então, ao mesmo tempo que alguns entes locais ainda não conseguiram se organizar, a gente buscou, em São Paulo, parceiros, né, que puderam dar um aporte, inclusive ajudar as comunidades locais aqui a entenderem como é possível fazer coisas diferentes, inovadoras e trabalhar em conjunto, né? O outro ponto positivo, né, ao final desse trabalho todo, é perceber que a comunidade aderiu ao projeto, né, acolheu e acabou gerando mudanças a partir do que ela viveu praticamente, né, ao implementar essa metodologia e sustentar o projeto durante todo esse tempo. Ele foi encerrado nesse ano por falta de recursos e de interesse da atual gestão. Mas ele deixou resultados, porque as escolas continuam implementando a metodologia, e quando a gente amarrou o acordo de cooperação, a gente amarrou desta forma, que independente do projeto continuar ou não, que as escolas tivessem a oportunidade e a liberdade de seguir utilizando a metodologia nos seus espaços, porque você cede, compartilha conhecimento, não tem como você tirar isso das comunidades, né? E, por último, é claro, a qualidade pedagógica das escolas que desenvolveram o projeto, que difere muito das demais, né? Então, a ideia lá em 2019, quando se começou a pensar esse acordo de cooperação, era que a gente pudesse começar, né, com algumas escolas e expandir para toda a rede, na medida em que as pessoas pudessem enxergar a viabilidade do projeto, independente, né, da gestão que estivesse à frente da prefeitura, pensando em sim na qualidade que se oferta para os alunos e colocando os alunos como centro, né, o estudante como centro do processo educacional, que essa é a maior dificuldade, né? Quando se pensa as políticas educacionais, a tendência é se colocar um monte de projetos e não se enxergar o que vai organizar a estrutura e o que vai dar um outro funcionamento para a aprendizagem desse estudante. Então, foi isso que se buscou, pensar a cidade como um ecossistema, a Secretaria de Educação como gestora desse ecossistema, quer seja de escolas públicas, privadas ou privadas sem fins lucrativos, usando a 13019 como principal meio para organizar esse ecossistema e fazer com que ele tenha, né, um círculo virtuoso de produção de conhecimento e de experiências que qualifiquem o processo educacional. Acho que era isso. Se tiverem dúvidas, perguntas, estou à disposição. Tudo. Excelente, Cláudia. Não sei se estava escutando bem. Estava escutando? Estou. Ótimo. Perfeito. Ó, primeiro, te parabenizar. Eu acompanho o trabalho da Lumiar, lá dessa parceria desde o início. Conversamos algumas vezes, né, Cláudia, sobre esse tema. Então, realmente é uma inovação muito importante. Eu queria duas questões muito pontuais, assim, que eu acho que são importantes, né? Na verdade, a Cláudia, me parece que ela falou assim de várias parcerias, né? Mas tem uma que nos interessa especialmente, que é a que está no mapa, que é a gestão da escola que é feita junto com a aldeia da Fraternidade, que é a escola Lumiar, que utiliza a tecnologia. Vocês vejam que aí tem uma parceria tripla, né? Prefeitura, né? O Instituto Lumiar e a aldeia da Fraternidade. Então, é uma ONG que faz a gestão. A Cláudia me corrige aqui, tá, Cláudia? A metodologia Lumiar, que é uma excepcional metodologia, né? Eu, particularmente, até faço uma confissão muito pessoal. Meu filho, inclusive, estuda numa escola Lumiar aqui em São Paulo, que é muito cara, para o meu padrão, pelo menos, mas que é excelente, né? Então, uma metodologia que, no fundo, é cara, que é acessível à classe média ou até a classe média chamada alta, aqui no Brasil, né, que a gente chama, que tem mais, que tem acesso, e hoje tem acesso lá em Porto Alegre ao público de menor renda, né, o público que é típico da nossa rede municipal. Então, acho que é uma inovação muito importante e replicável em qualquer município. Então, as minhas duas questões são muito simples, assim. Se já dá para ter, nesse curto espaço, Cláudio, de tempo, alguma mensuração de resultados, né? Então,
seja ela qual for, como vocês de alguma maneira veem isso, resultados. E a segunda questão é recursos. O contrato com a prefeitura, ele cobre a totalidade dos recursos ou não? Vocês acabam buscando também parcerias com o setor privado, enfim, com a comunidade, para complementar, digamos assim, o financiamento da escola? Então, vamos falar especificamente desse projeto que é a Escola Aldeia da Fraternidade Lumiar. Às vezes as pessoas confundem, porque nós temos duas coisas com o Instituto Lumiar, né? E eu sou assim, acredito muito no trabalho do Metodologia Lumiar, porque conheço já há muitos anos e não foi à toa que a gente selecionou essa metodologia, né? Ela é participativa, ela envolve o estudante, ela coloca o estudante no centro do processo e ela parte do pressuposto que realmente as crianças têm que ir para a escola, precisam sair da escola com conhecimento e elas buscam construir esse conhecimento com as crianças, constituir esse conhecimento, produzir conhecimento a partir da experiência da criança. Então, isso é um grande diferencial. E isso casa muito com a história educacional de Porto Alegre, porque sempre se defendeu a participação, as crianças, né, fazendo, né, tendo o seu interesse acolhido, só que nunca se conseguiu fazer isso de fato. Né? Sempre se vendeu essa história, mas não se conseguiu fazer. Então, trazer a metodologia Lumiar é, de fato, organizar metodologicamente um trabalho diferenciado para a escola pública, que dizia que fazia, só que não fazia. Tá? Quando a gente busca esse projeto com a Aldeia Lumiar, o gestor da Aldeia Lumiar, que é o Alfredo Fedrizzi, que é um cara muito bacana, me procura na Secretaria de Educação e diz: Maria Cláudia, eu tenho um espaço, eles já tinham conosco educação infantil, né, por um termo de parceria, atendiam as crianças até os 5 anos de idade, e ele disse para mim: eu tenho um espaço muito legal lá na minha escola, que está ocioso, está vazio, e eu gostaria de fazer expandir, porque as crianças, quando terminam a educação infantil, elas não têm para onde ir. E aí as famílias ficam pedindo, né? A gente atende essa comunidade há um tempão, elas pedem e a gente não tem onde colocar as crianças. O que que tu acha? Eu disse: eu acho muito legal, mas não faz mais do mesmo, faz algo diferente. E ele disse: tá bem. O que que tu acha da metodologia Lumiar? Você acha excelente. Então, vai atrás e vê o que que tu consegue, que é isso que eu falei. Ou seja, a gente precisa fomentar a sociedade civil para que ela busque coisas, devolva o poder público e a gente organiza, amarra isso e devolve para a sociedade, né? E foi isso que a gente fez. Ele apareceu um mês depois na minha sala e disse: consegui. E eu disse: o que que tu conseguiu? Eu consegui a metodologia Lumiar. Eles vão nos ceder o direito de uso da metodologia por 5 anos e não vão nos cobrar nada por isso. Eu disse: perfeito, então agora nós vamos trabalhar com o termo de fomento, ou seja, Porto Alegre não tinha nenhuma experiência de fazer ensino fundamental por meio de termos de parceria. Todas as nossas escolas de ensino fundamental são escolas estritamente públicas, com recursos humanos e todos os recursos públicos. Então, a gente montou, né? Ele apresentou para nós um termo de fomento, com o uso da metodologia Lumiar, e aí nós acolhemos esse termo e montamos o primeiro termo de fomento entre Secretaria Municipal de Educação e Aldeia da Fraternidade / Lumiar, porque, como disse o Fernando, nós juntamos 3 entes, que era Secretaria de Educação, setor público, a OSC, a Aldeia da Fraternidade, e o Instituto Lumiar com a OSC Aldeia da Fraternidade para implementar a metodologia. E lá a gente fez exatamente o modelo igual ao da Escola Lumiar, privada com fins lucrativos, que estuda o filhinho do Fernando. Ou seja, aquilo que o filho do Fernando tem aí em São Paulo, as crianças aqui de Porto Alegre, da periferia da cidade, têm na Escola Aldeia Lumiar. E por ciclos, né? A mesma organização de enturmação, a mesma organização de espaço físico, né? A mesma organização de materialidade, porque isso também foi organizado, né? Esse prédio que esse presidente da OSC tinha, ele precisava de alguma pintura, precisava dessa materialidade. Então, ele foi também à sociedade civil e conseguiu, com o Instituto Jama e com o Instituto Gerdau, o financiamento para pintar o prédio, reformar os banheiros e comprar o material.
Onde é que entra a Prefeitura de Porto Alegre? Ela faz o termo de fomento e repassa por meio do termo de fomento um valor mensal por número de alunos atendidos e um kit equipagem para cada ano letivo, posto que as crianças vão avançando em bloco a cada ano, né? É um pouco diferente dessa coisa de série que se tem em geral na escola, né, de ano. Na metodologia Lumiar, eles avançam a cada 3 anos. E aí precisa, né, dar um aporte de recursos, porque aumenta a escola. Quando as crianças avançam para o ciclo seguinte, entra mais crianças lá no início do ciclo. Então, precisa equipar mais salas e a escola vai crescendo conforme as crianças vão crescendo. Foi isso que a gente desenvolveu aqui. Então, a prefeitura paga por aluno atendido por mês, e isso cobre todos os custos com folha de pagamento, alimentação, porque as crianças ficam o dia todo na escola, paga os custos, né, básicos de materiais, computador, telefone, água, luz, as coisas básicas que uma escola precisa para funcionar, tá? E os resultados são muito positivos, né? Porque as famílias querem, a gente não tem, as vagas são disputadas, né? Assim como nessas escolas públicas municipais, nessas 4 que estão nas regiões até mais periféricas que a aldeia, que a gente implementa a metodologia Lumiar. Também são vagas disputadas, e era exatamente isso que a gente queria, que as comunidades pudessem escolher, sabendo que, ó, essa escola tem resultados muito legais de aprendizagem, eu quero botar meu filho lá, né? Porque hoje as famílias não escolhem. E antigamente muito menos, né? Nas demais escolas. Elas precisam se inscrever lá no processo e pegam uma escola perto da sua casa. O que a gente gostaria é que as famílias pudessem olhar na cidade e dissessem: aqui tem uma escola legal, tem resultado de aprendizagem e o meu filho vai estudar lá. Né? Então, é muito legal poder gerar isso. Claro que a gente tem desse processo, vai fechar 6 anos agora, né? Ainda não é muito tempo, mas já tem mudanças, né? Já são visíveis a mudança. E esse projeto, como ele está sustentado num tripé, ele tem mais força, ele não depende só da gestão pública municipal. E aí eu vejo uma diferença. No outro, das escolas estritamente municipais, depende muito da gestão. E quando a gestão não tem vontade, ela leva mais ou menos, né? Então, essa é uma questão que ainda precisa ser pensada melhor. Como a gente amarra essas parcerias ao longo das gestões, né? Para que não se perca coisas legais que as comunidades podem estar ganhando em termos de política pública. Excelente. Super obrigado, Cláudio. Olha, poderia dar pano para manga aqui várias questões, mas nós temos vários projetos aqui. Te agradeço muito, viu, Cláudio? E parabéns pelo trabalho. Obrigada, estou à disposição. Só antes de chamar a nossa segunda roda, gente, eu queria aproveitar para, primeiro, acho que agradecer o Jorge, do Mercado de Santa Amaro, o Gabriel, de Recife, apresentando as escolas de Academia de Recife, e a Cláudia, apresentando o Lumiar. E lembrar vocês que esses são 3 dos projetos que a gente destaca no mapa. O mapa fez um estudo, como o Fernando explicou. A gente tem um portal que chama mapadaccontratualização.org.br. Esse portal está dentro da plataforma Rede Juntos da Comunitas, que é um espaço que a Comunitas fomenta, produzindo conteúdo para gestores públicos. São produzidos também por outros gestores públicos. A gente tem aqui várias pessoas, a gente tem o Fernando Chucre, o Fábio, que é muito próximo, que está aqui sempre fomentando, o próprio Fernando Schiller, que está sempre fomentando e produzindo conhecimento. A gente produz trilhas de formação, então esse segundo mapa, que é um guia da contratualização, ele está dentro desse portal nosso como uma forma de trilha de conhecimento para formar outros gestores, para escalar esse conteúdo. A gente tem esse objetivo aqui dentro da Comunitas. E aí esses 3 projetos, só vou ocupar seu espaço rapidinho aqui, Fernando, mas eu queria apresentar os outros, tá? São, na verdade, a gente traz nesse mapa 39 projetos, dentre eles 13 que a gente seleciona como os principais projetos desse todo esse estudo que eu falei que está dentro desse portal, com mais de 7.000 contratos. São eles a Academia de Recife, que é um contrato de gestão, e é um destaque para a gente como replicabilidade, inovação e economicidade. Temos o Bioparque do Rio de Janeiro, que é uma concessão
e ele vem como destaque em inovação e replicabilidade. O Complexo Penal de Minas Gerais é uma PPP, também como inovação e resultado. Curitiba Arte, que é um contrato de gestão, como destaque como inovação e resultado. Mercado de Santa Amaro, que a gente apresentou aqui com uma concessão, replicabilidade e resultado. Mini usinas de energia fotovoltaica do Piauí, é uma PPP. A gente, nesse estudo, destaca como inovação e economicidade. O Passo do Frevo, que é um contrato de gestão, também com resultados e economicidade. O Porto Digital de Pernambuco, que é um contrato de gestão, também destacado como inovação e resultados. O programa Maior Cuidado de Belo Horizonte, que é um termo de colaboração como replicabilidade e resultados. O Lumiar é um termo de colaboração como replicabilidade e inovação. O projeto Petim, que é de Aguaí, aqui no interior de São Paulo, é um termo de colaboração, a gente destaca ele como economicidade e accountability. A PPP de resíduos sólidos de BH, inovação e economicidade. A UPA Santo Antônio, contrato de gestão, inovação e economicidade, enfim, dentre outros que a gente também traz como casos de inspiração. Por que inspiração? A gente recebeu uma demanda dos gestores públicos para que a gente produzisse um material onde a gente pudesse explicitar esses casos de sucesso. As pessoas vêm atrás da gente perguntando, tá, que caso você indica, né, Fernando? Qual é a melhor PPP? Qual é a melhor concessão? Enfim, esse material vem muito com esse objetivo. Tudo isso está lá no nosso portal, que é mapadaconscientização.org.br. Nada mais. Acho que a gente chama a nossa roda de conversa agora. Fernando permanece. Queria convidar o Reinaldo Iapequino, que é nosso parceiro, enfim, já veio em outros eventos do MAPA também, presidente do CDHU, pode ficar à vontade. E o Wilson Poit, grande amigo da Comunitas. O Wilson é secretário de desestatização de São Paulo. Fiquem à vontade. Obrigada, gente. Olha, vamos lá então. Eu vou direto aqui. Agora a nossa ideia, qual foi a ideia aqui? Nós temos muitos aqui na plateia, Reinaldo, Wilson, vários parceiros que desenvolvem projetos, todos nessa área. Então, são PPPs, são parcerias via concessões, via 3019, via Lei das Organizações Sociais. Então, a gente quer fazer aqui uma conversa sobre esse tema, né? Eu vou começar com o Point, porque o Point é o nosso papo aqui das parcerias. Eu converso muito com ele. Ele participou de várias gestões, no mínimo 2 que eu lembro, tanto a Prefeitura de São Paulo, depois também no SEBRAE, mas acho que vamos focar mais na participação da Prefeitura. E São Paulo se tornou uma referência nacional em diversificação de parcerias, tá? Então, eu queria acho que o que o Wilson desse um depoimento nessa área, quer dizer, o potencial que isso tem, a gente já viu aqui por essa amostragem, o mapa, só para dizer, desse ano, tem exatamente esse foco, a diversificação do sistema de parceria, especialmente prestação de serviços, porque a área de infraestrutura, vamos lá, ela veio antes e está consolidada, de certa maneira. Você tem uma indústria, digamos assim, né? Uma economia em torno da área de infraestrutura, saneamento básico, toda a área de transporte rodoviário, portos, etc., aeroportos. Então, a gente pensou, nessa área a gente não precisa mexer muito, que já está bem atendida, né? Nós não temos muito a acrescentar nessa área. Mas na área fina, digamos assim, a área de prestação de serviço na ponta, inclusive áreas que têm a ver na minha visão, são inteiramente inovadoras, como áreas de habitação popular, de reestruturação de espaços urbanos, bom, aí a gente tem uma contribuição importante a dar, né? Então, eu queria um pouco que... A gente viu aqui um caso, que foi o centro de Santo Amaro, né? Então, que é um exemplo clássico, imagino que o Wilson participou, mas eu queria um pouco teu depoimento sobre isso e depois o Reinaldo, tá? Bom, obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Schuller. Quero cumprimentar aqui o Iapequino, meu colega, meu mestre, ajudou muito aí durante nossas batalhas, e cumprimentar também o Fernando Chucri, secretário, amigo aí, que tantos momentos tivemos juntos aí, com mais alguns presentes e tantos colegas aí durante o nosso
as nossas batalhas aí de concessões, PPPs, na Prefeitura de São Paulo. Então, para quem não me conhece, eu sou Wilson Poit, trabalhei 10 anos no setor público, depois de uma vida toda no setor privado. Participei das gestões de Fernando Haddad como prefeito municipal, e depois João Dória e o saudoso Bruno Covas. E depois fui superintendente do SEBRAE nos últimos 4 anos. Mas talvez o motivo que me traz aqui é aquilo que teve mais impacto e que até hoje eu tenho sido demandado, como estou aqui, mas também por faculdades ou por outros estrados, outros gestores, que foi o Plano Municipal de Desestatização de São Paulo, que nós aqui participamos. A ideia toda de verdade, mesmo durante, a curiosidade é que mesmo durante o governo anterior, o governo do Haddad, como prefeito municipal, a gente já falava muito em PPP, e uma vez chegamos até a debater muito o AMB, né? Porque a prefeitura, com tantas necessidades, tinha que ter espaços de eventos e outras coisas que não eram o foco. Mas eu acabei sempre não dava certo as coisas, ou desmentido pelo Twitter, mas as conversas aconteciam. E o plano mesmo surgiu no começo do governo João Dória, quando a gente, baseado num princípio que eu acredito bastante, de que o governo não gera a riqueza, né, não produz a riqueza, mas ele coleta através dos impostos, e deveria investir esse dinheiro dos impostos naquilo que a população mais precisa, né? Saúde, habitação, educação, segurança e assistência social. O governo não precisaria pagar tantas pessoas para cuidar de parques, ou do sambódromo, ou de Interlagos, ou dos cemitérios, serviço funerário, terminais de ônibus e tantas outras coisas que a gente tinha excesso de funcionários, grandes prejuízos, estádio de futebol, né, como o Pacaembu, e uma instalação precária, horrível. Então, movido por isso, nós fizemos um plano bem ambicioso, era muito grande até, e esse foi talvez faltou um pouco de foco, mas mesmo assim a gente conseguiu ao longo e com continuidade. Também gosto sempre de falar que uma das coisas que fizeram o sucesso de vários projetos aqui em São Paulo, além daqueles da habitação, e a Pequeno vai poder falar bastante sobre isso, os outros projetos tiveram porque eu deixei a prefeitura, mas ficou no meu lugar o Rogério Seron, que veio já com uma experiência muito grande como um grande funcionário da Prefeitura de São Paulo, do Estado, e hoje está no governo federal. E ele deu continuidade, quase com a mesma equipe, a todos os projetos, né? Então, muitos deles foram assinados em seguida, e como muitos aqui que são gestores públicos sabem, precisa de continuidade, e às vezes 2 ou 3 gestões para um projeto desse sair. E acho que, como destaque, e com muito orgulho, eu frequento Ibirapuera hoje, e frequentava antes, e sei o quanto que mudou, o quanto que melhorou. Vi a última pesquisa que saiu agora de qualidade, 2 pesquisas independentes, inclusive sobre quem frequenta o parque, o prejuízo que esse parque dava para a cidade antes, como que estavam as condições do parque e como ele está hoje, sem necessidade de dinheiro público. E assim como o Ibirapuera, tem o Pacaembu aí, que foi uma história também, ainda é uma história que continua, mas ela é longa, né? Um grande debate com patrimônio histórico, com uma série de Ministério Público, Tribunal de Contas do município. A luta sempre foi muito grande. Teve um ano que nós fomos recordistas de audiências públicas na Câmara Municipal de São Paulo. Muitas vezes tivemos que sair de lá com a polícia. E no caso dos cemitérios, do Serviço Funerário de São Paulo, eu tenho alguns processos em que até hoje, por conta de ter falado numa palestra hoje sobre máfia de serviço funerário e outros termos, tudo isso vira processo, a gente precisa arrumar advogado, precisa se defender, mas acho que além do Ibirapuera, do Pacaembu, serviço funerário, cemitérios, a Zona Azul, que era uma fraude enorme e que foi vendido os recebíveis antecipadamente,
Eu acredito, assim, para finalizar essa primeira colocação, que todas as cidades do Brasil, e acho que super legal essa conversa nossa aqui, porque era só... Isso aqui é um processo, ela deve continuar, inclusive após a eleição. Nós teremos prefeitos novos no Brasil inteiro e alguns continuando, mas todas as cidades do Brasil são grandes imobiliárias, né? E algumas são imobiliárias enormes, donas de terrenos que elas nem sabem que têm. Pagam aluguel, como a Prefeitura de São Paulo mesmo, paga aluguel de secretarias, paga aluguel de tanto órgão público e é proprietária de tanta coisa que nem sabe onde está, nem sabe por que está lá. E isso precisa ser tudo juntado. Isso pode constituir um grande fundo imobiliário, como a gente começou aqui em São Paulo. E lembrando que isso serve, então, para cidades pequenas, médias e de todo o Brasil. E aqui, no caso, nós aprovamos uma lei que criou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, em que todo o dinheiro das outorgas, todo o dinheiro que veio por conta dessas concessões, e hoje eu vi recentemente um post do prefeito, que já tem 2 bilhões de reais de saldo. Então, todo esse dinheiro está carimbado. Ele vai ser aplicado exatamente nesses objetivos que eu falei, em saúde, em educação, em segurança e habitação. Ele não pode ser usado para outro tipo de obra. Então, uma das coisas que propiciou a gente aprovar em muitos debates na Câmara Municipal foi carimbar o dinheiro. O dinheiro proveniente, ele tem que ser endereçado àquilo que cada bairro, que cada vereador, inclusive, tivemos reuniões com cada um deles, nos diziam que era a necessidade maior do seu bairro nessas 4 prioridades. Então, acho que de tudo que eu fiz nesses 10 anos, muito orgulho de ter participado desse plano. Excelente, Wilson. A gente vai depois abrir aqui para todo mundo poder dialogar um pouco, mas eu queria ver o Reinaldo, especialmente, eu não queria te agradecer também a presença. A mim, pessoalmente, é fascinante o tema do uso da PPP para habitação popular e tudo que envolve em termos de reestruturação urbana, né? Não sei se para vocês, em cada município, em cada estado, essa experiência já é mais ou menos conhecida, tá? Mas me parece altamente inovador e depois de um bom tempo continua sendo inovador, né? No tema que nós tivemos um seminário como esse sobre segurança pública, eu diria quase metade do evento se deu na questão espaço urbano vis-à-vis segurança pública. Se você não tem um espaço urbano estruturado, você vai ter problemas de segurança pública, né? E aí entra Broken Windows Theory, que é todo o processo de reestruturação, desestruturação urbana. O problema de deslocamento, ou seja, as pessoas que podem morar perto ou longe de onde trabalham, e a partir do momento que elas moram perto, você também tem um impacto forte em termos de mobilidade urbana. Então, é um conjunto de questões muito... E a pergunta que eu já te faço direto para ti, primeiro, é explicar um pouco isso, como a cidade de São Paulo e o Estado chegaram nessa solução. Essa, para mim, é uma questão muito importante, quer dizer, como é que nasce essa ideia, por que esta solução, se ela tem economicidade, né, e escalabilidade, né, e como é que vocês avaliam depois? Acho que a experiência já tem 10 anos ou mais, né? Qual é a avaliação que vocês fazem disso tudo? Muito boa tarde a todos. Agradecer aqui, primeiro de tudo, pela oportunidade. Eu queria quebrar o protocolo, eu queria que você convidasse o Chuck para sentar com a gente aqui. Tem muito pouco careca aqui, mas... Chuck, então, o Chuck, que é o nosso grande parceiro. Eu vou falar então, de você, Chuck, então precisa... Vamos vir aqui, tem uma mesa aqui prontinha, uma cadeira pronta para ti. Fica uma grande alegria ter o Chuck aqui. Então, também quero dizer da presença aqui, agradecer a presença da nossa procuradora, a colega na Procuradoria-Geral do Estado, a doutora Alessandra. Muito obrigado aqui por estar junto. A gente tem vários assuntos e temas nesse campo que passam pela Procuradoria. A Procuradoria hoje é chefiada pela doutora Inês, que é a pessoa que nos ajudou no Estado a formatar juridicamente a primeira PPP que a gente fez no Estado. Então, é importante fazer esses registros. Nós tivemos uma primeira PPP no Estado, vou chegar depois, Fernando, responder a sua pergunta. Hoje nós estamos na fase final daquela PPP contratada, de fato, ela teve início em 2012, o debate foi anterior, mas o lançamento do chamamento em 2012, o contrato foi assinado em 2015,
Nós tivemos diversos percalços, como o POIT fala, né? Esse projeto, na minha cabeça, atrasou três anos. Nós fomos muito questionados juridicamente, vencemos todas as batalhas judiciais aqui no Judiciário, e ainda uma outra na OEA, que nós fomos acusados de ter violado os direitos humanos, e a OEA não validou essa tese, enfim. Não fosse esses atrasos, a gente teria esses processos andando muito mais depressa. Evidentemente, tem muita coisa legítima nesse processo de discussão, mas muita coisa que não é tão legítima assim, e a gente não pode deixar de apontar quando essas coisas atrasam, né? E aí a gente vai ver uma outra forma de encarar esse tipo de coisa quando a gente pensa, custa caro fazer isso, custa caro fazer aquilo, custa muito caro não fazer. Custa muito caro atrasar 3 anos um processo que depois se mostra muito legal, muito legítimo e muito importante. A PPP do Estado de São Paulo completa agora, em outubro, entrega o último equipamento público, que é um equipamento que vai ser destinado à Polícia, já está destinado à Polícia Militar do Estado de São Paulo, ali do lado da Sala São Paulo, da praça. É uma PPP que até hoje não tem pedido de reequilíbrio, ou seja, é um processo que caminhou muito bem. Só não caminhou melhor porque a gente teve de fazer diversos procedimentos de regularização de área, de concluir desapropriações, de enfrentar essas discussões judiciais, inclusive. E aí nós vamos para a PPP do município, e não é à toa que a gente estava lá. O Chucri era o secretário, ele quem me fez o convite, foi a principal pessoa que me levou para a Prefeitura de São Paulo naquela ocasião. Ele era o secretário, então, de Desenvolvimento Urbano e junto com Habitação. O POIT era o secretário das parcerias, e aí a primeira competição desleal. Concessão não gera despesa para o Estado, gera receita. PPP gera contraprestação. Então, eu considero que uma competição desleal com as concessões. De todo modo, a gente atua sempre naqueles projetos onde a viabilidade não se fecha. Ele tem um caráter social importantíssimo, e é por isso que a gente continua insistindo em fazer isso. O principal ponto que eu enxergo nas PPPs é uma questão de decisão política, né? Como eu vi o tema aí na prática. Na prática, primeiro é a decisão política. Quando eu fui chamado para ir para a Prefeitura, houve uma decisão política de vamos fazer PPP de habitação. Era o Chucri, o secretário, o Edson Aparecido, presidente da Coab, e o POIT, o outro secretário, quem estava lá. Aí a gente vai olhar o portfólio do POIT, a gente era a 8ª prioridade. Aí o POIT negocia com a gente, ela fala, então tá bom, vocês toquem lá que vou fazer as concessões aqui. Eram grandes projetos, o autódromo, a EPI, enfim, a Ibirapuera, era difícil competir com todo esse leque de projetos, mas de toda maneira o POIT foi generoso ao levar ao Conselho Municipal de Desestatização, falou, tá aqui, aprovamos que a Coab faça o seu projeto. E aí nós passamos também a enfrentar uma série de outras coisas nessa área social, que tudo vem se desmentindo até hoje. Então, a PPP não atende a baixíssima renda. Hoje, você vê o projeto da PPP da Coab, para falar dela que está em curso, ela nasce em 2018, em 12 lotes, nos primeiros 6 tivemos êxito, depois o outro foi relicitado, na segunda rodada de competição já teve disputa, descontos, né, de projetos. E acaba que a CDHU hoje é o agente financeiro das faixas de HIS desses projetos. As coisas andaram bem, tivemos recurso, e hoje nós fazemos vários projetos, estamos fazendo apoiando os projetos da PPP, que lá atrás nós 3 aqui ajudamos a criar, e hoje a gente está financiando. E agora em outubro, dia 1º de outubro, a gente entrega o primeiro conjunto habitacional da PPP da Coab São Paulo, com financiamento da CDHU, atendendo lá de quem ganha 1, 2, 3, 4 e até 5 salários mínimos. Então, desmentindo aqueles que nos acusam de dizer que a PPP não alcança as faixas de renda. E é muito simples dizer isso porque, na verdade, é a vontade política de pagar uma contraprestação que nada mais é que o subsídio habitacional para aquelas famílias que não podem pagar
a plenitude do investimento, não retornam plenamente o investimento, e os serviços que estão embutidos. Inclusive, o principal deles, que eu considero os dois principais, trabalho social e a manutenção pelo prazo do contrato. Então, a gente verifica que esses projetos estão caminhando bem, eles vêm cada vez mais, né, sendo reproduzidos em nível de Brasil. Mato Grosso do Sul está com um projeto encaminhado. Recife, eu estive esta semana que passou com a secretária de Pernambuco, eles estão lá com a PPP já contratada, em vias de ser licitada, em vias de ser contratada, então esses modelos vão se reproduzindo. Falta vir o governo federal de verdade nesses apoios, né, que a lei do Minha Casa Minha Vida hoje permite que as unidades habitacionais produzidas por PPP sejam adquiridas com financiamento da Caixa, que também agora começa a entrar. Em Recife, por exemplo, tenho notícia de que a Caixa é quem ajudou a modelar o projeto. Então, eu acredito que isso vai ter uma evolução positiva, não é na velocidade que nós gostaríamos que fosse, mas isso vem cada vez mais os projetos amadurecendo, né? Aqui em São Paulo, inclusive, na PPP da Coab, nós, enfrentando ainda a PPP, depois que eu saí, a Coab também enfrentou algumas discussões, mas hoje a semana que passou também entregaram uma UBS, produzida pela PPP, acho que o Chuco pode até falar melhor do que isso, sobre isso. Algumas ciclofaixas também. Chuco e eu andamos discutindo fortemente para não haver um abuso o quanto que a gente pode colocar de não habitação num contrato de PPP. Isso tem lá uma necessidade de ser parcimonioso com isso, para ter um lote de PPP numa região da cidade, no distrito, e vai fazer ciclofaixa no extremo oposto desse negócio. Então, nós mesmos censuramos algumas iniciativas aí. Isso vem tendo um olhar